liga e vocês vão perceber mudança, porque estamos em uma nova temporada e eu espero que vocês gostem muito desse novo formato, né, Tamires? Com certeza. Então sejam muito bem-vindos e fiquem aqui conosco, porque o assunto hoje é coisa boa, né, Com Dani? certeza. Você vai dar a liga, não vai? Vai dar liga. Dani. Até porque a gente vai falar sobre propaganda, divulgação, essa mídia. Inclusive, Marketing. provavelmente você assistiu alguma propaganda antes desse vídeo aqui, antes desse podcast. Conta pra gente. Você gostou, não gostou? Como que foi? Dani, eu não sei você, mas geralmente o que me prende é quando eu tô ali no meu celular e de repente eu vejo um vídeo. E inclusive ontem tava assistindo um vídeo ali super me prendendo e eu dando risada, mostrei pro meu marido. Quando eu vi no final, era propaganda de um produto. Eu falei, gente, uau, o pessoal tá arrasando muito. Sim, exatamente. Não, e sem falar que eu também gosto das antigas, né? Eu gosto das antigas. Pensa, olha só a estratégia que tinha antigamente. Não sei se eu vou ser muito antiga, não sei se você aí vai lembrar. Que vinha sempre uma notícia ruim, aí o pessoal falava assim, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Já fez o merchan. Era todo mundo querendo uma TechPix, era uma febre, a minha mãe queria uma de cada cor. Sim. E, enfim, várias coisas, né? E outra coisa que me prende muito, muito mesmo, é, por exemplo, o lançamento do próximo iPhone, que já gera essa expectativa. Você vai querer trocar, amiga? Já tá aí, já né? Já tô trabalhando para isso, né? Pois é. Mas nós temos um convidado que é especialista nisso, que hoje vai conversar conosco sobre isso. Então, José Maria, seja muito bem-vindo, porque você não só está na área há muitos anos, como produz, né, hoje em dia, e sabe aí todos esses detalhes, esses gatilhos. Essas mudanças, Isso, né? que nos cativa, né, em uma propaganda. Mas conta pra gente, qual que é a sua favorita? Hoje em dia, até para um profissional de publicidade, de marketing, a propaganda mudou. Ela não é como aquela que você comentou, inclusive da TechPix, né? Aquelas propagandas, aquelas produções que vendiam produto. Né? Hoje em dia você tem muita coisa por trás. Nem vejo mais TechPix. Não existe tem. ainda? Não tem. Então a gente tem muita coisa por trás, né? Pessoas conectadas, formas de você se enxergar no produto, que a gente chama muito na parte técnica, um storytelling, contar uma história e você se encaixar nessa história, se enxergar e falar, eu me conecto com essa história, por conseguinte eu me conecto com essa marca. Então hoje em dia a propaganda é feita de forma diferente, usando pessoas diferentes, usando pessoas principalmente, os endorsements, né? Os grandes artistas, as grandes celebridades que vendiam muito a sua imagem para a marca, hoje estão perdendo espaço para os influenciadores, pessoas que começaram como pessoas comuns, né, e começaram a ganhar espaço, criaram de forma inteligente e criativa narrativas que se conectam com as pessoas e hoje em dia conseguem resultados infinitamente maiores do que os grandes atores, os grandes nomes do mercado brasileiro de comunicação, por exemplo. Tradicional, né? E Zé, você falou isso e é legal porque parece assim que as pessoas hoje em dia, nessa geração, elas não querem ter aquela sensação de que estão vendendo, empurrando algo para elas. E aí vem muito essa questão do storytelling. Então, de repente, eu posso estar ali lavando a louça e fazendo uma propaganda para uma marca de Bombril, por exemplo. Já falei. Já falou. Não ia falar. Já fez a propaganda. Olha, mas eu vou pegar um gancho aqui que você falou que as pessoas começaram às vezes de forma comum, né, e cresceram. Então, enquanto eu sirvo um cafezinho para nós, porque a receptividade mineira começa pelo cafezinho, conta para nós como que foi o seu início, José Maria. Como que você começou nessa área? O meu início foi acidental. Eu, quando me mudei para Campinas para estudar engenharia civil, fiz engenharia civil na Unicamp, no meu segundo ano de faculdade, eu tive um filho, eu ainda tinha 19 anos para 20, e isso mudou a minha forma de enxergar as coisas, né? Eu não tinha mais o tempo, que os meus amigos, meus colegas tinham, eu tive que começar a trabalhar. Em que pese ter tido um suporte muito, muito grande dos meus pais, tive a felicidade de ter pais que conseguiam prover para mim educação, prover para mim estar, né, numa cidade diferente da minha para estudar, eu tive que buscar o meu caminho. E como estudante de engenharia, eu não sabia fazer nada
dentro da minha área, não tinha conhecimento nem capacidade de trabalhar dentro da área de engenharia. E eu tive a oportunidade de morar fora. Morei nos Estados Unidos, fiz um intercâmbio. Olha. Quando eu voltei para o Brasil, para Uberaba, na verdade, comecei a dar aula de inglês, mas dei por hobby. Dei porque eu não gostava de estudar dentro de casa. Eu era um ótimo aluno na escola, mas em casa eu gostava de sair para jogar bola, descer para o play com os meninos, com os amigos e tudo mais. Então, uma forma de o meu pai me tirar de casa era me arrumar algo para fazer, e eu comecei a dar aula na época na cultura inglesa. E ganhar um dinheiro ali e também. E ganhar um dinheirinho. Eu tenho até hoje o primeiro cheque que eu recebi. Muita gente não sabe nem o que é cheque. Vamos falar de cheque aqui. O primeiro cheque eu não descontei. Eu não descontei esse cheque. Foi R$ 152,74 em 1997. Nossa. Esse cheque está guardado. Foi o meu primeiro. Na época, meu pai falava meu primeiro ordenado, também é outra expressão antiga, né? Denuncia a nossa idade. A minha, né? A de vocês, não. Eu conheço todas, eu estou me sentindo que eu também estou denunciando a minha. E em Campinas, não sabendo nada a não ser inglês, eu fui buscar um espaço numa escola de idiomas. E eu morava perto do centro de Campinas e tinha uma Wizard na época, propaganda, olha o storytelling. Tinha uma Wizard na época muito perto da minha casa, que era walking distance, eu conseguia chegar em casa, eu não tinha carro, eu ia para a faculdade de ônibus, voltava de ônibus, eu precisava de um lugar onde eu conseguia chegar, tomar um banho, trabalhar e voltar. Só uma cidade muito grande, né? Você já vê o professor aqui de inglês colocando os termos aqui, walk distance. Aí é ruim isso, mas eu uso muito o inglês. Então eu comecei a dar aula de inglês e me desenvolvi nessa carreira de professor, virei coordenador, de coordenador virei diretor de unidade. Foi uma carreira ali. E fazendo a conexão sobre a minha entrada na comunicação, no marketing, eu tive um aluno na Wizard, que hoje é um compadre, um amigo, foi meu sócio, inclusive, na primeira agência, que me convidou para ir na Exanc dar uma palestra. Um dia, como empresário de sucesso de Campinas, e a Exanc é a Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Eu nunca tinha tido contato com comunicação. Mas achei um ambiente super legal, super convidativo. Dei a palestra, ouvi a palestra de outros empresários da área de comunicação. E um dia esse amigo, que trabalhava em uma multinacional, que é a Stoller do Brasil, me chamou e falou, cara, pensei em montar uma agência. Queria te mostrar o projeto. E qual ano que era isso? Isso foi no ano de 2001. E você ainda estava cursando engenharia? Estava cursando engenharia. E dando aulas de inglês. E dando aula de inglês. Ou seja, a gente está falando de 24 anos atrás. 24 anos. E ele me chamou, nós fomos para um café, e ele me mostrou o logo que ele tinha desenhado à época da empresa. Eu sou muito chato, assim, eu passei da exigência há muito tempo. Eu falei, cara, eu gostei, mas eu acho que podia melhorar, enfim. Conversa vai, conversa vem. Olhar criterioso. Quando passa da exigência, já entra chatice? Eu acho que sim, né? Assim, eu já passei bastante desse nível. E ele acatou as minhas sugestões, só que ele trabalhava no multinacional, é um cara que estava com uma carreira desenhada. E, historicamente, o meu pai sempre foi empresário, multi-empresário, tinha várias empresas, vários investimentos, e eu acho que eu acabei herdando isso dele. E eu comecei a forçar o Daniel a pensar em sair da multinacional e montar agência. Não comigo ainda, ele. E fui criando estratégias para ele conversar com o chefe dele, que é o Sérgio, que ainda está na Stoller do Brasil, o gerente de marketing. Falei, cara, vamos dar um jeito de você sair da Stoller e já trazer a conta para a agência. Você vai sair já com uma conta. E fomos fazendo. Ele conversou com o Bob, que era o presidente, com o seu Junqueira financeiro. Criamos uma estratégia para ele vender para o time da Stoller, dos heads da Stoller, como seria mais interessante eles terem uma agência do que ter uma in-house. E a mãe dele queria me matar, né? Eu era muito amigo, eu vivia muito na casa dele. É porque pensa, jovem, trabalhando numa multinacional e vem você maluco, colocando na cabeça, sai e vai empreender. Assim, e é arriscado empreender, né? É muito arriscado, assim, principalmente por questão de capacidade de investimento. Então veio um cara que não era meu negócio, eu não fiz para mim, eu não pensei em mim, eu pensei nele mesmo, na capacidade que ele tinha e na vontade que ele tinha de crescer. E sabendo disso, eu falei, cara, não dá para montar agência em Campinas. Ainda tem, né, grandes agências em Campinas. Falei, vamos para o interior. Eu sou de Uberaba, vamos para Uberaba, vamos. Eu estou levando uma franquia de idiomas para lá também. Eu libero uma sala para você não tem que pagar aluguel, nada, você monta a sua agência lá dentro. E você vai atender a minha escola
e eu vou te indicar para pessoas de lá. E a gente vai trabalhar numa pegada muito offshore, né? Vamos ter mão de obra com preço Uberaba e vender isso para Campinas, para São Paulo, etc. Estou ansiosa para saber a resposta dele. Ele inicialmente, ele confiava muito em mim, era meu aluno, né? Ele foi meu aluno de inglês, aprendeu inglês comigo, os 4 anos que ele estudou, então ele tinha um grau de confiança muito grande. Ele aceitou o desafio e falou, cara, vamos embora. Você me ajuda? Eu falei, vamos embora. E até então eu não tinha interesse em trabalhar com comunicação, porque a escola me dava muito dinheiro, era muito bom, o mercado de idiomas era um mercado muito legal. Eu trouxe para o Uberaba uma escola que tinha chinês, francês, alemão, italiano, enfim. Era a única escola multi-idiomas de Uberaba e as coisas foram indo bem. Então você ainda empreendeu através da escola em Uberaba? Eu voltei para Uberaba com a escola sem pensar em comunicação. A agência foi montada aqui. E até para saber assim, qual que é o maior desafio quando você sai de uma cidade grande e vem empreender no interior. Porque, às vezes, para alguns negócios, às vezes o interior não está tão preparado quanto uma cidade grande. Você teve esse empecilho? Como que foi para você? A cabeça, o mindset da galera de interior é muito diferente, né? O uberabense, eu como uberabense, eu ouço muito, Uberaba é diferente. Não é que é diferente, o interior é muito parecido, né? Só que as pessoas querem diferenciar, não, mas para trabalhar em Uberaba tem que conhecer Uberaba. Não é necessariamente isso. O mindset provinciano, ele funciona aqui, funciona em cidades do interior de São Paulo, do Paraná, com peculiaridades talvez. Mas Uberaba é muito bairrista, sim. E Uberaba carrega aquela ideia de você ter um DNA de alguém de sucesso. Então, as pessoas gostam de falar com os donos das empresas, eu quero falar com o dono, com quem manda, enfim. Isso é uma cultura muito antiga, que na época era muito forte. Então, o fato de eu ter esse background, eu ter tido a felicidade do meu pai ser um cara que foi um empresário de sucesso, teve uma das grandes construtoras de Uberaba, entre outros grandes empreendimentos, eu peguei emprestado, e eu carrego o mesmo nome dele, né? Então eu peguei emprestado toda essa notoriedade e consegui fazer com que a minha escola então crescesse, as pessoas me procuravam. O problema maior foi que elas queriam ter aula comigo, elas não queriam ter aula na escola. Elas queriam fazer aula com o dono da escola. Então eu tive vários amigos, vários empresários, vários médicos que queriam ser meus alunos, mas eu não vim para dar aula, eu vim aqui para montar um negócio, contratar, treinar professores. Mão de obra era mais difícil naquela época do que é hoje. E eu cheguei num gargalo onde as minhas horas estavam todas tomadas, aquelas que eu podia ceder para a empresa como professor, e eu não tinha mais como crescer. E esse amigo começou a ter dificuldade de venda, que é o meu maior DNA. Eu sempre me vi muito mais como um vendedor do que um estrategista de marketing. E ele um dia me chamou, falou, cara, estou apertado de grana, já tinham mais 2 sócios no negócio, que já estavam aqui, eram 3 na época, de Campinas também, vieram de Campinas para Uberaba, se mudaram para cá. Não, realmente você é um ótimo vendedor, porque vendeu a ideia, vendeu deles saírem de Campinas, vir para o interior, que não era uma cidade deles, era uma cidade sua, né? Exato. E uma visão sua. Então, de fato, eu acredito que quem consegue vender o intangível é porque já passou ali de vendedor para, de fato, ser um especialista nessa área. E todos eles saíram de grandes empresas acreditando na ideia de que o interior podia ser um sucesso. E como eles estão hoje? Todos voltaram, tá? O Daniel se casou com uma menina de Uberaba, hoje mora em Campinas, ainda tem uma agência, não é a mesma que nós tínhamos, né? O Leandro hoje trabalha numa empresa de consultoria e treinamento, casou com a menina de Uberaba também, foi para Campinas. O Gabriel está numa empresa multinacional da área de medicamentos, na área de marketing também, mas está em Campinas, se casou por lá, já com uma pessoa de Campinas. Mas saíram super bem. Não saíram bem. Assim, uma empresa com 4 sócios, ela, dependendo do faturamento que ela tem, e naquela época não era nada fora do comum, e 4 sócios que vinham de mercados ganhando dinheiro e tinham uma qualidade de vida, tinham um gasto X e a receita começou a ser meio X, 1/3 de X, começou a ficar difícil. A gente cresceu, a agência dava uma grana que pagava as contas de todo mundo, mas a gente via que com 4 pessoas o que a gente estava fazendo não estava dando certo.
Ou seja, isso é um desafio e um olhar que o empreendedor precisa ter. Até que ponto é bom ter tantos sócios? E cada sócio tinha uma área específica. Né? Eu era o cara de vendas, o Leandro era o cara de administração, o Daniel é o cara de atendimento, de mercado, de rua, e o Gabriel Bonon era o especialista em design. Então, assim, cada um tinha uma área e os 4 se complementavam em termos técnicos para uma agência. Só que a agência não conseguiu sustentar os 4. E você chegou a fechar a escola de idiomas para focar no negócio? Eu estava fazendo os 2. E aí, obviamente, eu estava com 27 anos na época, eu não tinha a capacidade de gestão que eu tenho hoje, não existiam ferramentas, ou eu não usava ferramentas que me facilitavam essa gestão e delegava muito pouco, eu era muito centralizador. Chegou no momento onde um dos clientes nossos me fez uma proposta, que eu falei, cara, eu quero você na conta, eu não quero a agência. Eu pago pela agência, se for o problema, mas eu quero você 24/7 trabalhando para mim. E para mim não fazia sentido, eu empreendi no negócio, mas se aquela conta saísse da agência, a conta não fecharia. Financeiramente, a gente não atingiria o nosso break-even. E aí você chegou nesse trade-off aí. E aí eu cheguei com os meninos e falei assim, bom, gente, nós temos 2 saídas. Ou a gente aceita ele sair, porque eu não vou ficar 24/7 para trabalhar com ele, e a gente quebra, ou tem que se reinventar muito rápido, e num mercado como o Uberaba não era algo simples, ou a gente aceita o que ele está falando, mas aí complica, né? Porque se eu for funcionário dele, o dinheiro vai vir para ele, vai vir para mim, não vai vir para vocês. E aí sobra menos e continua não fazendo sentido. Por fim, foi amistosa a nossa separação. Eu comprei a parte deles, eu comprei o passivo da agência como um todo, dei uma grana para cada um dos 3, eles voltaram os 3 para Campinas. Só que eu não ia poder ter agência, porque o cara queria o profissional na época, ele queria o vendedor, que entendia de marketing e não queria a agência. Então, eu demiti todos os funcionários da agência, paguei todas as contas, comprei a parte de cada um e trabalhei durante 1 ano nesse projeto com essa empresa. E foi um projeto de muito sucesso, mas era um projeto que tinha começo, meio e fim. Quando terminou, aí a escola estava completamente de lado, eu vi que não dava para fazer os 2. Só que eu tinha me identificado, eu tinha tomado gosto pela comunicação, né? Pelo desafio de venda, pelo desafio de mercado, de fazer empresas venderem mais, fazer empresas conseguirem melhores resultados, e acabei praticamente dando a escola. Eu vendi equipamentos, mobiliário para um amigo que tinha uma escola de idiomas aqui em Uberaba também, e fiquei só com a agência, e daí para frente só comunicação. E como que desagou, né, toda essa história aí que a gente viu que uau, né, Tamires? Que trajetória. Não, 27 anos, já ter essa bagagem. Sim. E nessa época, seu filho estava com quantos anos? Felipe estava com 6. 6 anos, e ainda administrando ali família e tudo, ou seja, tem mais outras questões, né? Eu era separado, eu tinha me separado da mãe dele, e o Felipe morava comigo aqui em Uberaba. Não, porque a gente não é só CNPJ, né? A gente tem o CPF ali para administrar que foge, né, de todas essas questões, só que é tão importante quanto ou mais importante. E né? Às vezes eu acho que traz também, sabe esse gás a mais? Porque, poxa, lá atrás, quando você teve o filho e agora eu preciso fazer as coisas acontecerem. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi porque em todo momento você sempre assim se identificando com vendas, com comercial, e o marketing é muito sobre isso, e a gente vive em constante mudança. Porque eu não acredito em um marketing que não vende. Eu acho que um marketing que não vende, ele não é marketing, na minha visão. Só que como que foi assim essa trajetória até desaguar hoje no grupo que nós conhecemos, que você faz parte, que é ótima? Eu vou fazer um parênteses e voltar para um ponto que eu acho que foi um ponto importante, claro, antes da minha vinda para Uberaba. Bom, eu fazia engenharia civil na 2ª melhor escola de engenharia do Brasil. Meu pai tinha uma construtora em Uberaba. No meu último ano de engenharia, e assim, um engenheiro à época ganhava R$825. Eu ganhava, como diretor da escola, um fixo de R$4.500 mais participação de resultado. Ou seja, era incomparável. Eu tinha um filho, eu tinha um padrão de vida. Só que eu ainda tinha essa esperança de trabalhar na empresa que era do meu pai, né, de ser o sucessor da E essa escolha lá atrás foi pensando nisso. Quando eu ligo para o meu pai no último ano de faculdade, eu falo, pai, cara, estou super bem, estou ganhando dinheiro, estou feliz no que eu estou fazendo, mas eu estudei engenharia,
difícil pra caramba entrar, mais difícil ainda sair. E aí, ele falou assim, esquece a construtora. Eu tenho 2 primos, assim, era meu pai e meu tio-avô, irmão da minha avó, que eram sócios. Os meus primos são mais velhos que eu, eles vieram antes de mim. Meu pai falou, vocês são cabeças muito diferentes, se vocês vierem vai dar morte, vocês vão brigar, vocês vão pensar diferente e eles estão muito na sua frente, se você vier, você vai ser o cara que vai carregar o piano, eu não acho que é o que eu quero para você. Eu falei, mas eu fiz 5 anos de faculdade à toa, aí burrice o que eu fiz aqui, não faz sentido nenhum. O que a engenharia vai fazer na minha vida? Com inglês? E você acha que acrescentou no final das contas? Muito. Uma visão de negócio, uma visão cartesiana, matemática, pé no chão, que a engenharia me deu, que talvez tenha me diferenciado de outros profissionais da área, né, de empresários que investiram no marketing, agências, que não tinham essa visão, essa questão da construção de um projeto. Porque hoje a gente vê muito, né, principalmente a nova geração, defendendo que não é necessário fazer faculdade. Defendendo que hoje, para você ganhar dinheiro, basta fazer dancinha no TikTok e tudo mais. Só que é diferente a profundidade de quem já tem uma bagagem e outra, não só a profundidade, mas a consistência e a permanência no mercado. A gente está falando de quantos anos que você está no mercado hoje? Eu me formei em 2002. Então, é impossível falar que a sua formação de 2002, ela não contribuiu para que você permanecesse, né, resiliente aí a todas as mudanças de mercado, empreender não é fácil e assim por diante. Ou você discorda disso? Eu concordo. Na época, a faculdade era um rótulo necessário. Além de, obviamente, a bagagem, a capacidade, abrir a mente, a faculdade era um rótulo extremamente necessário. Quem não tinha faculdade teria um subemprego, não teria oportunidades em empresas maiores e tudo mais. E não podia ser qualquer faculdade, E não podia ser qualquer faculdade. Para fazer carreira, faculdade. tinha que continuar estudando, né? Só que eu entendo que a faculdade é muito importante, não só pelo conhecimento, mas até pelo amadurecimento, pelo networking que você consegue trazer, pelo relacionamento, conviver com pessoas diferentes, tendo propósitos parecidos, enfim, eu acho que isso, para o desenvolvimento pessoal, é muito importante. A faculdade é tudo? Não. Tem como ganhar dinheiro sem faculdade? Claro que tem. Mas, assim, são pontos fora da reta, né? Pouquíssimas pessoas vão dar conta de lograr êxito aí, não vamos usar o juridiquês, em cima de um projeto sem base. Sim. Então, o meu filho fez faculdade, ele fez um MBA, até queria estudar mais, fazer uma segunda faculdade. Aí eu barrei, eu falei, não, peraí. Duas, assim, acho importante, quer estudar, até hoje eu estudo. Eu estou estudando o tempo inteiro, acabei de fazer um curso da SPM de marketing estratégico para o agronegócio, em parceria com a BMRA. Até alguns colaboradores disseram, nossa, mas agora, ser dono da agência vai estudar? Eu falei, cara, todo dia. Eu estou fazendo um curso agora da Friendster. E o dono precisa estar à frente, né? Ter essa cabeça de liderança à frente. E, assim, estudar sempre. Eu acho que fazer 2, 3, 4 faculdades hoje, como já se falava lá atrás, talvez não faça nem tanto sentido. Você tem cursos de especialização, pós-graduações, que conseguem te dar aquele conteúdo que você precisa de uma forma mais rápida, mais breve. Mas eu acho imprescindível. O meu filho fez, eu tenho uma filha de 7 anos, que eu não sei o que ela vai ser, mas com certeza eu vou direcioná-la, vou tentar ajudá-la a enxergar a importância de ela fazer uma faculdade, pelo menos uma, né? Para ir para esse caminho. Só um ponto que eu percebi aqui, eu acredito também muito nessa importância de você ter uma formação, mas de usar esse conhecimento. E o legal que eu acho que quando a gente escuta que as pessoas que a gente traz no podcast, a gente fala, poxa, conta o seu início, é que muitas vezes tem esse ponto em comum de eu escolhi uma carreira, mas hoje eu trabalho com outra coisa, mas aquilo que eu vivi lá atrás contribui para quem eu sou hoje. E aí tem algo que você trouxe, que lá atrás, quando você ligou e falou para o seu pai, ele te deu essa resposta, tudo bem ali, engenheiro, formado, com conhecimento técnico, mas você ainda era jovem. Sim. E muitas vezes, nessa fase da vida, a maturidade emocional ela ainda não chegou ali no seu auge. Como é que você recebeu essa notícia, o que você fez com essa informação para falar, poxa, daqui para frente sou eu e hoje é o José Maria, um empresário de sucesso à frente de um grande grupo como a Ótima? Quando eu liguei para o meu pai para dizer para ele que eu queria voltar, e realmente era uma verdade, eu queria voltar, existia uma segunda verdade por trás disso. Quando eu comparava financeiro, né, obviamente se eu fosse
dono da minha própria empresa, ou fosse um executivo na minha própria empresa, eu não ia ser remunerado como um engenheiro qualquer, né? Eu digo qualquer assim, que na média ganhava R$825. Mas eu era muito feliz no que eu fazia. Então, assim, de certa forma, foi até um alívio de tirar das minhas costas a engenharia. Eu nunca, assim, eu acho legal obra e tudo mais, mas assim, não é a minha praia. Eu fiz estágio no 5º ano, tive muita dificuldade em obra. Na época, a mão de obra ainda era menos qualificada. Tinha problema, Corinthians perdia, o cara não ia trabalhar na segunda-feira. Em São Paulo, né? Em Campinas. Então, assim, não tinha mão de obra, o cara não ia. O cara brigava com a esposa, ele concretava um encanamento de uma parede inteira. Então, eu falei assim, pô, eu estudei tanto, morei fora, tive oportunidade, pô, vou mexer com obra mesmo, será que é isso que eu quero? Mas, enfim, eu gostava da engenharia, gosto muito da matemática, participei de campeonatos de matemática, assim, era um negócio que sempre me fez muito, muito feliz, mas eu estava muito bem onde eu estava. Então, de certa forma, fiquei triste de falar, pô, mas eu investi 5 anos para ser o sucessor do meu pai e não você. Mas ao mesmo tempo foi um ambivalente, pô, legal, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí, nesse momento, eu já tinha, como eu ganhava muito mais do que a média dos meus amigos e guardava dinheiro, falei, agora eu era diretor, não era dono. Jovem guardava dinheiro, então. Eu cheguei para o meu chefe, na época, e falei, cara, eu quero comprar metade do negócio. Eu sabia que eu era um dos maiores responsáveis pelo sucesso da empresa, da escola na época. Era a escola modelo da Wizard no Brasil inteiro. Tinha contato direto com a matriz, então eu tinha esses feedbacks da matriz, as métricas, né, que a gente alcançava. Só que na época, meu então chefe falou, não, você é o melhor funcionário que eu tenho. Você é ótimo como funcionário, você é barato. E eu não vou te trazer como sócio. Falei, cara, se eu não for seu sócio, eu vou ser seu concorrente. A escolha é sua. Gente, eu pego aqui, até falando para você que está nos ouvindo, a importância de uma administração financeira eficiente, guardar recurso para você abrir portas de oportunidade. Sim. Porque às vezes a gente sempre ouve, né? O meu pai sempre falou para mim que oportunidade é um cavalo selado que passa uma vez só. Se você não montar e foi embora, Perdão. Não tem outra oportunidade. A gente pode construir outras oportunidades, mas aquela nunca mais volta. E quando você tem recurso, você consegue abrir portas melhores e em momentos mais assertivos. Porque o que nós mais vemos é pessoas visionárias, mas que por causa da falta de recurso não conseguem aplicar e fica de forma... Fica preso, né? Exato. Porque o dinheiro, ele te dá liberdade para tomada de decisão. Passivo às decisões de outras pessoas e não de forma ativa para a pessoa construir o seu sonho de fato. E já trazendo isso e querendo aqui que você... entre um detalhe que às vezes pode ser bastante pessoal, já vou te chamar até de Zé. Claro. Tudo bem? Claro, por favor. Eu vou entrar numa esfera pessoal, estamos aqui até tomando um cafezinho juntos, mas nossos pais, eles constroem uma trajetória, um negócio, um legado, e muitas das vezes isso pode ser um impulsionador, ou isso pode ser uma sombra, a gente viver a sombra daquilo que a nossa família foi, daquilo que a nossa família construiu. Hoje você tem o seu próprio negócio que não é no ramo que a sua família tinha antes. Até que ponto você entende que podemos usar a trajetória que os pais tiveram como impulsionador? E até que ponto a gente tem que ficar alerta para isso não se tornar uma sombra e a gente se anular os nossos sonhos, a nossa vocação de ser vendedor, por exemplo, e não construtor, para de fato traçar o nosso caminho. Olha, o meu pai foi uma escola. Acho difícil que eu consiga ter a representatividade e deixar para o meu filho o legado que o meu pai deixou para mim. Meu pai é um cara muito fora da curva, ainda é vivo, tem 87 anos, vai fazer 87 agora em dezembro. O que ele fez na época dele, pouquíssimas pessoas fizeram. Então, as empresas que ele construiu, as marcas que ele construiu, os resultados que ele obteve, ele deixou muitos sócios ricos, ele teve sócios em vários lugares e deixou muitos sócios ricos. E meu pai me ensinou também pelos erros que ele cometeu. Meu pai, ele poderia ser muito maior financeiramente do que ele é hoje, apesar de nós termos construído juntos, inclusive depois da minha volta para Uberaba, patrimônio, resultados, mas ele poderia ser muito maior do que ele é.
um dos erros dele foi ser extremamente ingênuo em alguns momentos e amigo demais, bonzinho demais. E talvez um dos traços mais fortes da minha personalidade é ser um cara duro, em contraponto do meu pai, que era um cara super soft, super legalzinho, bonzinho, todo mundo... Assim, acho que não conheço ninguém que possa dizer um A de algo que meu pai fez contra essa pessoa. Ou em detrimento de ajudar essa pessoa, fez algo errado. Essa questão de guardar dinheiro também veio do meu pai. O meu pai me contou um caso que até hoje eu uso, inclusive nos treinamentos que eu dou, ou nas conversas que eu tenho. Meu pai tinha um cozinheiro. A Constrig tinha mais de 1.000 funcionários registrados, na época era fichado, né? Mais de 1.000 funcionários fichados, era uma grande construtora em Uberaba, e ele tinha um cozinheiro. E esse cozinheiro era um cara muito simples, e meu pai sempre quis dar oportunidade para todo mundo da empresa poder ter uma casa própria, financiava isso com recursos próprios. E ele conta que já 15, 20 anos depois que esse cozinheiro já estava na empresa, o cozinheiro tinha 4 casas de aluguel. Ele tinha 3 filhos, então ele tinha uma casa para ele e uma para cada um dos filhos, e ganhando salário mínimo. Olha. E engenheiros que ganhavam muito bem moravam de aluguel. Mostrando que não é o ganhar muito não significa prosperar. Sim. O importante é você conseguir saber aplicar certo, saber investir certo, saber a hora de reservar, a hora de aplicar. Então esse cozinheiro que já é falecido, deixou para a esposa uma casa, para os 3 filhos uma casa, e o engenheiro, que ainda é hoje engenheiro, continua morando numa casa de aluguel até os dias de hoje. Então, assim, essa mensagem que ele trouxe, essa história, que é uma história de verdade, eu conheço o engenheiro e conheci o cozinheiro, desde sempre ele me contava, ele de forma copiosa, repetia a história, e isso ficou muito gravado para mim. Então, eu uso muito isso como exemplo para o meu próprio filho, da importância da reserva, da importância de saber na hora de investir, a importância de guardar dinheiro, e não é só guardar, é guardar, aplicar, buscar uma forma de fazer o dinheiro virar dinheiro, né? Então, o meu pai foi uma sombra, e é uma sombra no sentido de que ele fez muito mais do que eu ainda vou conseguir fazer, e talvez, eu acho que muito provável que eu não vá conseguir superar, e nem estou buscando isso. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei através a sombra no meu caso foi muito mais proteção do que retaliação. Então foi uma sombra que me protegeu, que eu consegui alçar voos, investir, quando eu precisei de recurso, que eu preciso de mais grana, não está na hora de eu tirar o pé, está na hora de investir, ele estava comigo, ele me ajudou, mas eu já conheço várias pessoas que tiveram a mesma realidade que eu, mas que acabaram se entregando à sombra do pai. Não, meu pai é um super motivador, é um dos meus maiores fãs, ele é um cara que vai no meu escritório, vai na agência toda semana para sentar, bater um papo, tomar um café, perguntar das coisas. Então, para mim, foi um motivador. Que bacana. Né? Um espelho do que eu poderia e não deveria fazer, e a sombra, para mim, foi muito mais um alento do que propriamente um limitante. E o resumo aqui sobre o exemplo que você deu, então, é que não é sobre ganhar mais, é sobre administrar bem e buscar bons conselhos. Sim. Você teve um bom conselho do seu pai, que tinha um exemplo para te dar. E a maioria das pessoas hoje, elas não administram bem por falta de conhecimento, por não buscar esse conhecimento em quem tem. Então, eu acredito que hoje você buscar bons conselheiros em todas as áreas, e aqui você trouxe a figura do seu pai, que foi um excelente conselheiro, falando: filho, continua no negócio que você está, porque não é o momento de você vir para a construtora, e olha, administre bem o seu recurso, guarde dinheiro para que você possa aproveitar essas oportunidades. Poxa, isso vale ouro. Sim. Eu acredito que o conselho, o conhecimento, nem é sobre quem... O valor nem está só em quem oferece esse conhecimento, mas principalmente em quem absorve e aplica, porque aí sim gera resultado. E trazendo aqui, voltando no assunto da faculdade, que você falou... E Dani, só complementando o que você falou, independente, né? Esse exemplo que você trouxe do seu pai, eu gosto muito disso quando a gente... senta para conversar com as pessoas sobre investimento, muitas vezes a gente tem que dar um passinho atrás e falar sobre essa visão de planejamento financeiro a longo prazo. Então, independente do seu patamar financeiro,
viver abaixo do que você ganha, ou seja, não gastar mais do que você ganha, isso com certeza vai gerar bons frutos. E essa parte de conselho, inclusive, é um grande provérbio, né? Que quando a gente toma conselhos, a gente evita muitos erros. E o seu pai foi um grande exemplo disso. Com certeza. Excelente. Excelente. Trazendo aqui, porque eu me conectei quando você falou de faculdade, porque se for parar para pensar, eu também não estou trabalhando. Você deu umas voltas. Inicialmente na faculdade que eu escolhi. Só que me tirou daquela bolha, né? Sim. Da bolha que eu vivia. Então, eu tive contato com pessoas de várias cidades, de várias culturas, pensamentos, enfim, sejam eles ideológicos, sejam, enfim, de todas as formas. Isso me moldou hoje, eu acredito, e me forjou como ser humano, como cidadã, e assim, como profissional, com certeza. E a oportunidade também de fazer um intercâmbio fora e também ter essa gama de conhecimento, a faculdade dá essas oportunidades para nós. E lá atrás de um professor me direcionar para a área econômica e falar assim, olha, você tem perfil. Investe que você tem perfil, e me colocou dentro de um estágio e falou assim, vai que vai dar certo. E, às vezes, a faculdade abre horizontes que a sua família não consegue abrir por estar dentro de uma bolha. Pois é, você entrou para RI e, através de um professor, você parou no mercado financeiro. Exato. Só que dentro do mercado financeiro também existem algumas bolhas. Sim. E eu furei essa bolha quando eu não só estava no mercado financeiro, mas eu ingressei no mercado financeiro do agro. Ou seja, eu fiz essa transição e eu nunca imaginei que eu, usando Scarpa, salto alto todo dia... Agora ela sabe que é um walker, meu povo. Ia colocar uma botina, ia saber isso, saber o que é um walker, perguntar para o pessoal, enfim, saber sobre isso. Muda um hoje... Você se posiciona como especialista no agro. Como que foi essa transição do agência de escola de idiomas para hoje estar atuando no agro? Foi mais um acidente. Eu vou usar o que você falou, na verdade, né, do cavalo arriado. Meu pai usava isso uma metáfora. Bom, viu que veio aí. Uma metáfora diferente, que é a água debaixo da ponte, que aquela mesma água passa uma vez só. Já ouvi. Eu aproveitei uma oportunidade. Nós fizemos durante muito tempo, e ainda fazemos, uma das empresas do grupo, o marketing do Cats Motel. E sempre foi um marketing muito criativo, um marketing com muitas placas de outdoor na época, que chamavam atenção, mais disruptivas para a comunicação da época, e com um conteúdo super leve, mais inteligente. E uma gerente, uma coordenadora de comunicação de uma multinacional, num sábado à noite, chamou no Instagram da Ótima, falou, vocês fazem marketing do agro? Porque, cara, eu adoro as peças que eu vejo do Cats de vocês e eu acho que seria super legal ter uma visão dessa no agronegócio. Eu, na época, não sabia a diferença de feijão e soja. Era uma foto ali, para mim era tudo igual. Isso foi em que época? Isso deve ter 10 anos, talvez um pouquinho menos, 7 anos. Ou seja, não está tão longe. Foi há 7 anos, isso mesmo. Uhum. E eu fui sincero, falei, cara, nós fazemos marketing para qualquer tipo de empresa, mas não tivemos ainda a oportunidade de fazer nada para o agronegócio. Vocês têm interesse? Pô, claro, né? Eu fui pesquisar, eu não conhecia nem a empresa efetivamente como negócio, né? Por incrível que pareça, eu tinha tido contato com essa empresa porque na época da escola eu fazia traduções para essa empresa, para o inglês, do inglês para o português, francês, enfim. E comecei a conversar, tinha essa pessoa que era conexão na época, que estava na empresa ainda, que lembrava de mim e tudo mais, e a gente começou no agronegócio então. E fomos pegando uma empresa, essa pessoa foi uma divisora de águas mesmo, porque além de, obviamente, nos dar oportunidade, ela nos apresentou para muitas outras empresas do agro. Olha, ela abriu portas. Outra questão que eu trago aqui é
nós sermos excelentes naquilo que nós fazemos, mesmo Sim. que, se a gente se dispôs a fazer, mesmo que desafiador, porque era algo que você estava Sim. começando, você se dispôs a fazer, e o melhor marketing, na minha visão, é indicação. Nossa, sem sombra de sim. dúvidas. Né? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, o marketing de indicação hoje é uma ferramenta que é muito utilizada fora do Brasil. Está começando a entrar no Brasil agora, que são plataformas de indicação. Nós temos, inclusive, uma desenvolvida por nós, numa das empresas do grupo, que hoje é focada muito no varejo, essa plataforma. Mas, enfim, o agro entrou nessa situação. E eu achei legal estar no agro, né, começar a participar de feiras, mas ainda era muito raso. O meu conhecimento do agronegócio era muito raso. O meu time, que era tecnicamente excelente, mas também tinha limitações em relação ao agro. O agro é um mercado muito técnico. Seja o agro raiz, o agro bota suja mesmo, ou as empresas que acessam o agro, como a Ceres Agrobank e outras empresas do grupo também, GCI Seguros e tudo mais. E aí eu comecei a buscar. Eu já tinha um sócio na época, que era o Leonardo Copa. E nós tínhamos recebido lá, uns 2 anos antes, um ano e meio antes desse momento, um profissional que era um cara que era super bem conceituado na área de criação e que até então não tinha nada de conexão com o agro. E fui procurar esse cara. É um cara que queria ser funcionário, eu não tinha condição de pagar o salário dele na época. Comecei a conversar com ele, chamei ele para um café. E fui ouvir um pouco da história dele. Falei, cara, e o que você quer da vida? Assim, ele era um cara super, super legal. E, por coincidência, ele estava trabalhando numa empresa que tinha a sede aqui, onde nós estamos hoje. Olha! Nesse escritório aqui. E ele era um diretor de criação aqui, desse grupo do agronegócio. E ele falou que o sonho dele sempre foi ser dono, ser reconhecido, e que nas empresas pelas quais ele passou, agências, né, ele não teve esse reconhecimento, teve promessas, mas não teve reconhecimento. Isso foi no mês de julho. Eu comecei a conversar com esse profissional, chamei ele para um café e fui entender as dores dele, fui entender um pouquinho do que ele tinha passado. Ele me externou, né, me contou que o sonho dele era empreender, mas ele não tinha dinheiro, e nas empresas pelas quais ele passou, na verdade nas agências pelas quais ele passou, ele tinha recebido promessas, mas essas promessas não se concretizaram. E eu falei, olha, eu tenho um plano que pode dar certo, e essa conversa, esse café foi na época no Shopping Uberaba que a gente fez. Eu falei, era julho, um mês, eu falei, no final do ano eu vou te procurar. Deixa eu estruturar um pouquinho, deixa eu planejar o que a gente vai fazer e eu vou te procurar. Obviamente, ele achou que era mais conversa fiada, mais um cara que estava prometendo. Chega no meio do ano, final do ano. Em novembro eu liguei para ele, eu falei, tudo bem, vamos conversar? Ele falou assim, mas você está falando sério? Vamos conversar. Eu já tinha alinhado com o meu então sócio, que era o Léo, a gente chamou ele para conversar. Eu falei, olha, nós precisamos de alguém que tenha um conhecimento técnico do agronegócio, que já esteja inserido. O agro é um mercado legal, é um mercado que tem grana, é um mercado que reconhece a parte de comunicação e precisa e aceita a criatividade. E tem poucas empresas nesse mercado que são especialistas. E eu queria te convidar para ser sócio da empresa. E um mercado gigantesco, né? Quando você pega toda a estrutura ali do agro, você fala, poxa... E ele falou assim, cara, mas não tem grana para entrar. Eu falei, não estou preocupado. Como que você vai pagar para entrar? Óbvio que você vai pagar para entrar. Nós temos uma história que custa, mas se você vier, a gente vai fazer o dinheiro, e a empresa, os resultados que a gente vai gerar juntos, pagam esse investimento. E assim foi. Ele entrou, então eu já tinha essa abertura no agronegócio, passei a ter um cara que era um especialista na área de criação do agronegócio, extremamente estudioso. E aí a gente foi trazendo mais pessoas, ele foi ensinando muita gente, os nossos clientes foram enxergando o potencial na gente e investindo na agência, dando curso, ensinando, tendo paciência. Aí nós começamos a entrar num mercado de entregar algo que ninguém entregava. A gente mergulhava mais fundo do que a média das agências. Hoje, algumas pessoas da agência que estão à frente, principalmente os líderes, eles conseguem sentar com um profissional, com um agrônomo. Não vou falar que a gente fala de igual para igual, mas o nível da conversa, a profundidade que a gente consegue dar sobre os temas, seja com veterinário, com agrônomo, é muito grande. Ele consegue compreender e dali usar a criatividade. A gente consegue, inclusive, discutir se aquele benefício que eles estão querendo trazer para o produto faz sentido para o produtor ou não.
A gente consegue mostrar, cara, isso aqui tem vários produtos que tem esse apelo, vamos achar uma outra forma. Eu acho que dentre as pesquisas que foram feitas, esse item aqui é mais importante e mais relevante e pode ser um diferencial. Esse é o foco da nossa entrada no mercado. Então a gente entrega hoje um perfil diferente. Isso não só para a área técnica do agro, para o mercado financeiro do agronegócio, como é a série, é como é que eu vou entrar no agro, como é que eu vou conversar com o agronegócio e mostrar que eu realmente sou raiz. Né? Como é que a galera enxergar para mim, né? E enxergar que nós somos uma empresa que entende realmente da cadeia, que é uma verdade. Né? Não é o fato de você usar escarpão e agora usar botina, mas hoje a gente entende muito do agronegócio e entende a pujança que o agro traz. Então a nossa entrada no agro foi através disso e teve um momento da empresa, que isso faz 3 anos, onde eu tinha tudo no mesmo balaio. Eu tinha agro, tinha varejo e começou a ficar difícil. Era muito cliente e eu comecei a perder profissionais. Gente falou, cara, vocês são loucos, é muito volume, é muito trabalho. Perdi num mês, acho que foi abril, há 3, 4 anos atrás, 4, 5 pessoas de uma vez, boas profissionais. E nós sentamos, os 3 sócios, falamos assim, cara, tem alguma coisa errada. Sim. E agora? Sim, nós perdemos ótimas pessoas, ótimos profissionais. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer como sócios? E aí nós tomamos uma decisão dura, que foi cortar a própria carne. A gente falou assim, cara, vamos focar. Qual que é o melhor mercado nosso? Quais são as contas mais rentáveis? As contas de agronegócio. Então nós vamos demitir todos os clientes de varejo. Literalmente, cancelar os contratos. E nós mandamos, na época, mais de $500 milhão de faturamento para o lixo anual. Cara, não queremos mais. Quer fazer tudo, às vezes não faz nada, né? Exatamente. E isso foi muito penoso durante 3, 4 meses. A gente passou apertado, caixa apertado, tínhamos reserva, tínhamos condição de segurar, mas assim, nós tivemos que dar um passinho para trás, porque, enfim, 50, 60 mil reais mensais de faturamento para uma empresa que na época era uma empresa pequena, ou caminhando para ser, faz muita diferença. E era um dinheiro que saía do bolso dos sócios, né? Não era um dinheiro que saía, porque a gente não mandou ninguém embora, pelo contrário, a gente contratou gente. E aí, essa escolha, com o passar do tempo e a nossa competência, a gente conseguiu aumentar a nossa base de clientes do agronegócio, conseguimos escalar contratos, entregar mais serviços, e eu comecei a transformar a agência numa agência 360 mesmo, trazendo a parte de eventos, que é uma parte hoje muito lucrativa, e a gente tem um time muito legal que executa, a parte de vídeo, que é uma especialidade de um dos sócios, que deixou de ser só um plus para ser um negócio, que depois teve um spin-off e acabou virando uma segunda empresa, que é a Ótima Filmes hoje. Mas isso tudo depois dessa decisão estratégica. Depois dessa decisão. E 1 ano depois que a gente decidiu ficar só agro, esses clientes que foram demitidos e ficaram muito chateados, para não usar outra palavra, com a gente, eles voltaram a nos procurar. Falaram, cara, vocês podiam trabalhar de novo com a gente, nós não temos uma agência que entrega o que vocês entregavam. Só que a gente já tinha decidido e estava já bem posicionado no agronegócio. Aí veio a coceira do empreendedor. Né? Por que não abrir mais um negócio aqui? Tinha um rapaz, que hoje é um sócio, é um amigo, é até um compadre hoje. Ele tentou roubar 2 funcionárias nossas. Ele trabalhava numa TV, numa filiada de TV. Mas era um cara muito bom de conversa, muito bom de prosa, mas eu falei, filha da puta, o cara tá tentando roubar. Mas assim, ele ia para dentro da nossa casa e fazia isso. Bons profissionais sempre serão assediados. Exatamente. Né? Mas eu enxerguei, eu falei, esse cara é muito atrevido, apesar de ser um cara muito atrevido. Eu gostei, eu sou assim eu sou esse cara. Ou seja, se eu não tô vencendo o inimigo, eu vou me unir a ele. Eu chamei ele para uma conversa, num evento, eu falei assim, cara, vamos conversar? E a primeira coisa que eu falei assim, cara, eu preciso tirar uma coisa da minha cabeça. Assim, jogar na sua cara o que você fez. Cara, não faz mais não. Você vai dentro da minha empresa, ele vai casar com uma colaboradora nossa. Né? Olha. Tenta roubar 2 funcionárias. Não, eu falei, cara, não mente. Eu não estou te perguntando, eu estou te dizendo. Isso aconteceu. Não faz mais isso não. Assim, comigo, essa foi a última vez. Pode fazer com outras pessoas. Comigo parou aqui. Agora vamos conversar. Vamos lá. E falei, cara, tenho isso, tenho as empresas, eu tenho hoje um faturamento de quase 60 mil reais, era um pouquinho menos, porque não foram todas empresas que decidiram voltar, mas quanto que você ganha? Ele na hora abriu o olerite para mim, quanto que ele ganhava, eu já tinha feito um planejamento, abri a minha planilha para ele, falei, cara, eu consigo te pagar 50% a mais
do que você ganha com os resultados, não como salário. Você vai ter um salário X, vai ter divisão de lucro Y. E o que eu preciso é que você gerencie. Eu não quero nem ver esses clientes, isso não vai passar pelo meu time, a gente vai montar um time separado. Você gerencia essa carteira e nós precisamos multiplicar essa carteira, a gente precisa dobrar essa carteira em um ano. E a gente fez, dobramos a carteira, hoje a gente tem mais do que o dobro da carteira, a empresa é sólida, funciona bem, entrega muito bem, hoje ele está com vocês, hoje ele está comigo. Ele vai ouvir esse episódio. Vai ouvir e vai confirmar de que realmente eu fiquei muito bravo com ele. E eu falei, cara, você foi sacana, mas enfim, história passada, vamos olhar para frente. Zé, isso dá muita liga conosco, porque a visão do nosso grupo tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Por quê? Nós temos esse olhar 360 para o agro. Sim. Então, hoje, todos os braços que nós temos dentro das séries, quando a gente traz as séries investimentos, Agrobank, Trade, seguros, Capital e assim por diante, nós queremos fazer o quê? Abraçar o agro de forma 360. Mas sempre tem aquela veia empreendedora. E nós entramos onde? Na nossa agrária, que é a parte de equity. Então, nós entramos também com essa parte de equity, que é o quê? Trazendo pessoas que nós sabemos que têm a expertise em uma área que às vezes não é o core principal do grupo, mas que nós vemos potencial e podemos fomentar. Então, olha, dá muita liga aqui. Tem tudo a ver essa história. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, como é que surgiu o nome Ótima? Eu gosto de ouvir essas histórias. Quando eu vim para Uberaba, quando o pessoal montou a agência, pelo meu conhecimento de vendas principalmente e de gestão, eu montei tinha um grupo que a agência era uma das empresas dos meninos, tinham mais alguns amigos que tinham outras empresas que são empresários de outras áreas completamente diferentes hoje, e eu montei uma empresa de consultoria que eu usava muito pontualmente. A escola me tomava muito tempo. Tinha uma consultoria. Tinha, mas era assim. Era muito mais um passatempo do que propriamente um trabalho. Mas, assim, os meninos precisavam eram 5 empresas que alugavam, dividiam uma casa. Não existia coworking na época, tá? Isso foi em 2007. Então, a gente dividia uma casa e eu entrei mais para ajudar com o custo. Porque estava faltando uma empresa, eu falei, então vou montar uma empresa para mim. E eu quis criar, eu tive a ideia da Ótima por otimização. Otimizar recursos, otimizar investimento, enfim. Mas na época era OTMA, não tinha o I. Porque eu achei que era mais bonito, era mais legal. O Daniel, que fez o design do logo, cara, é muito mais presente, não fica Ótima. Pô, Ótima é feio. Eu falei, ok, então vamos sem o I. E essa empresa foi aberta, ela ficou aberta durante muito tempo. Eu parei de mexer com consultoria logo que entrei na agência. Essa primeira agência que eu comprei dos meus então sócios, eu mais para frente trouxe um sócio da área de tecnologia, nós acabamos seguindo caminhos diferentes e nesse momento eu saio daquela agência, porque eu tinha uma visão diferente, eu estava meio cansado do mercado de comunicação, da publicidade, da prostituição do mercado, que era o varejo, que ainda é. E fiquei um ano por um non-compete, né? Eu era o dono da agência, eram meus clientes, eu saí, eu tive que assinar um non-compete para não poder montar uma no dia seguinte e roubar todo mundo para mim. E fiquei fora do mercado um ano, trabalhando com uma empresa americana de tecnologia, onde eu estudei e aprendi bastante na área de desenvolvimento de sistemas, de software e tudo mais. E um amigo falou assim, cara, eu queria montar uma agência com você. Eu falei, não quero nem pensar em agência, nunca na vida mais, não vou mexer com isso não. Não, estou trabalhando nessa área aqui, ganhando em dólar, muito melhor do que ganhar. Sou funcionário, não estou feliz como funcionário, mas está tudo certo. Trabalho 6, 7 horas por semana para ganhar uma grana. Eu falei, não, muito obrigado, não quero. Mas ele me chamou a segunda vez e ele falou assim, cara, o segredo do mercado hoje é ter uma agência nichada. Fui ouvir, comecei a estudar, entrar assim, na internet, paguei um curso para ouvir sobre uma agência de saúde, de marketing para saúde. Tinham 3 agências no Brasil especializadas em marketing para saúde. Falei, nossa, mas saúde é um negócio que não vai acabar nunca. Eu vou mexer com isso aqui, pode ser interessante. E trouxe esse amigo, que ficamos sócios muito pouco tempo, e criamos a MRI. Né, que é a sigla de MRI, de ressonância magnética, que era a ideia de enxergar a empresa por dentro. Tudo que eu já fazia para o varejo, eu ia fazer para a saúde.
E a MRI foi indo, esse sócio queria trabalhar com outras áreas, ele acabou saindo, né? Num dado momento foi quando o Copa entrou, como comprando a parte dele, e nós tínhamos a empresa de consultoria, que era um CNPJ, que era a Ótima Senhi, e a MRI, que era uma agência. Né? E, de repente, a MRI, a Ótima começou a prestar algumas consultorias e tudo mais, começou 2 empresas, 2 CNPJs, negócios pequenos, a gente juntou as 2 empresas e eu peguei o I da MRI, botei no Ótima, que eu já não estava gostando da Ótima Senhi, e virou Ótima a partir de então. Mas o conceito de otimização, de tentar fazer mais com menos, de tentar entregar o melhor, entregar qualidade, não ser uma empresa que queira cobrar preços exorbitantes, né? Até uma filosofia de não cobrar comissão, BV, de contratos, que é comum no mercado de comunicação e publicidade. A gente implantou na agência, cara, eu quero que você invista mais. Eu aumento o poder de compra do meu cliente em 20%. Né? Então, a Ótima veio daí. E daí o grupo foi construído a partir de então. Eu quero fazer mais uma pergunta antes de nós entrarmos aqui em alguns quadros que teremos. Então, fica até o final, que ainda tem muito para nós dizermos. Mas você trouxe algo importante, até falando sobre diretrizes aí de cobrança e tudo mais. E hoje o marketing para o agro, ele cresceu tanto que existe uma associação rural do marketing, né? E qual que é a importância disso? Você acredita que isso mudou muito, acrescentou? Qual a sua visão? A associação ela já é até antiga. Ela começou a ter um protagonismo maior nos últimos anos. Hoje o presidente é o Ricardo Nicodemos, que foi um dos pivôs dessa mudança. E como o mundo dá voltas, eu entrei na associação a convite do Daniel, que é aquele mesmo cara que eu tirei da Stoller, que saiu de Uberaba, que eu comprei a parte dele, mas que nós continuamos amigos. Ele falou assim, cara, eu preciso de um cara como você à frente do comitê de agências de comunicação. Né? Você é um cara super aberto, você não vai criar picuinha, você quer que as agências melhorem, cresçam, enfim. E me convidou, eu acabei aceitando, a Fernanda, que é a dona da Formato IB de Campinas e era a diretora na época, me convidou e eu comecei a trabalhar dentro da BMRA. E o papel principal da associação, além de, obviamente, representatividade, e é um projeto que está sendo trabalhado, é para mostrar para o mercado que o agro não é vilão. Uhum. Né? A gente está no agronegócio, então as pessoas imputam muita responsabilidade de problemas para o agronegócio, né? Desde o famoso, fatídico pum da vaca, né? Para a questão da carbonização, mas o agro, muito pelo contrário. O agro tem em muitas realidades e muitos mercados. Né? No mercado financeiro, o agro está na construção civil, o agro está na logística. Então, a associação tem tido como principal papel apresentar para o mercado o quão importante é o agronegócio, mostrar o lado positivo do agro, mostrar o que ele traz, o que ele gera, as oportunidades, enfim. E que o agro realmente está no tudo, né? Não é aquela pegada da Globo lá do agro é pop, o agro é tech, não é aquilo, mas aquilo foi um preconizador, talvez, né, de uma campanha que é mais densa, mais focada. Então, a BMRA tem um papel de, obviamente, ser um mitigador entre problemas dentro da área de comunicação. Ela aproxima as indústrias e as empresas do agronegócio de agências que são certificadas por ela, a BMRA. E como, assim, dentro do comitê de agências, o nosso papel é tentar elevar a régua, fazer com que as agências melhorem, que elas enxerguem oportunidades e cresçam, para que a gente crie uma casta mesmo de agências preparadas para atender empresas do agro, porque dá para ter muita agência, porque o agro é gigantesco. A cadeia do agro é quase imensurável. Então, assim, dá para ter muita agência, mas para nós o ideal é que essas agências sejam profissionais, preparadas, para que a gente não caia na mesma prostituição que eu falei lá atrás, que tinha no mercado de comunicação de varejo, né? Que todo mundo sabe fazer, todo mundo é marqueteiro, todo mundo sabe criar vídeo, e isso na era do digital agora ainda é mais forte. Então, os papéis são esses, a gente representar o marketing do agronegócio, mudar a visão, tentar ser um catalisador do processo de mudança da visão das pessoas, do público urbano mesmo, do agronegócio, e obviamente no nosso comitê de agências é fazer com que a gente contribua para que as agências cresçam cada vez mais e que o nível de entrega seja cada vez maior. Uau, muito bom! E
agora nós vamos para um quadro, né, Tamires? Quer explicar Novo esse quadro aqui para nós. Olha, no mercado financeiro, você que está aí nos ouvindo, assistindo, a gente tem alguns movimentos de mercado que são importantíssimos para os investidores e para todos os players. E a gente entende que na nossa vida também existem momentos que são, sabe aquela virada de chave? Tanto para alta quanto para baixa. Então, a gente tem o movimento que a gente chama de bull market, bull market, quando o mercado financeiro ele está nessa ascensão, nessa alta, e o bear market, quando o mercado financeiro está nesse movimento de baixa. Cita aqui para a gente 2 momentos na sua vida que você considera que foi aquela virada de chave, tanto para o bull market, que diria ali a sua ascensão, e aquilo que também foi um bear market, como se fosse um momento de, opa, preciso dar um passinho para trás aqui. Tá, não vou falar da minha pessoa, vou falar do mercado e principalmente da Ótima Marketing, que é a agência do agro. Foi nos anos de 2021 e 2022, pós-pandemia, que o agro estava tão pujante, estava tão forte, e foi quando a gente definiu, falou assim, cara, nós precisamos ser exclusivos do agro, nossa onda é essa, nós temos que surfar essa onda, o dinheiro estava entrando, as oportunidades estavam vindo, concorrências, convites para participar de projetos, então o nosso momento bull foi esse de, cara, é hora de botar quente, é hora de surfar e crescer. O momento bear, eu diria que foi... talvez lá atrás, quando eu decidi sair da agência, da agência que eu tinha comprado, e sair do mercado e me oxigenar um pouco, enxergar. E essa minha ideia do offshore, que eu falei que hoje, eu até explico em seguida o que é esse conceito do offshore do marketing que a gente criou, eu aprendi com a QAT, que é uma empresa americana, que tem as forças de trabalho principalmente em Costa Rica e Brasil. Então, eles vendem em dólar e pagam em real, ou na moeda da Costa Rica, que minha ignorância não me permite lembrar qual é. Então, quando eu tinha falado para o Daniel lá atrás, né, lá em 2007, cara, vamos trabalhar pagando o custo Uberaba e vamos aproveitar esse relacionamento que você tem com o mercado em Campinas e tudo mais. Isso mais sedimentado, 15 anos depois, falei, cara, a QAT faz exatamente isso. E eu aprendi o que era offshore, empresas offshore e tudo mais, esse trabalho. E aí eu trouxe esse conceito e comecei a buscar o mercado de São Paulo, o mercado das capitais, Belo Horizonte, enfim, Manaus, chegamos até Manaus. Mas o momento de retrair foi esse, cara, vou sair fora, não é aqui, o mercado não me interessa, esse mercado de varejo, e eu saí de agências e fui trabalhar num mercado separado. E de novo, aí foi o inglês que me deu a ponte. Eu estava num bar, tenho um amigo que ele é um músico, e toda semana a gente saía para brincar. Cara, eu estava desempregado, assim, eu tinha as minhas reservas e tudo mais, mas eu não tinha empresa mais, eu não era um empresário sem empresa, eu era desempregado. Então, a gente brincava... E tu não compete, você tinha... desempregado. E esse cara chama Libêncio, ele é um músico, eu não sei nem se ele está em Uberaba, mas faz tempo que nós não conversamos. E a gente saía semanalmente para fazer, cara, a gente precisa ter uma ideia de $1 milhão. A gente saía para tomar cerveja e bater papo sobre o que a gente podia fazer, se tinha alguma ideia legal, foda, que, porra, fosse a ideia. Olha, muitos convidados já sentaram aí e falaram que as melhores ideias de negócio, inclusive do grupo, eu ia falar isso, veio de uma conversa de bar. E eu tava nesse bar, no Arquimedes, aqui em Uberaba mesmo, e por coincidência, mais uma oportunidade bem aproveitada, na mesa do lado tinha um amigo chamado Gustavo Aragão, que é um cara de tecnologia, e estava com um gringo, um americano e a galera do time dele de desenvolvimento, e ele virou para o lado e falou assim, cara, vem cá, e falou para esse americano, esse é o cara que eu queria te apresentar, que é o cara que, porra, fala inglês bem pra caramba, é um mega vendedor, pô, tô precisando muito de alguém para fazer o trabalho de business development no Brasil e na América Latina. Você fala espanhol, você fala inglês, putz, é você o cara.
Sim, eu tava tendo ideia de empresário até agora, eu não queria ser funcionário. Sim. Mas eu falei assim, olha, vamos conversar. Assim, pode ser uma prestação de serviço. De novo, eu reativei a consultoria, né? Porque assim, eu podia fazer. E fiz uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos, com o presidente e o vice-presidente. Eles me apresentaram as dores deles. Eu fui estudar um pouquinho esse mercado, montei um plano, apresentei. Plano, orçamento, projeto, eles adoraram e fiquei 1 ano na QAT. Foi aí que eu aprendi de tecnologia, me conectei com grandes empresários que eu visitava, presidente da Localiza, enfim, grandes empresas no Brasil como um todo, na própria ABS. Tive conexão com a ABS para vender um sistema que eles usam até hoje, desenvolvido por nós. Então eu comecei a entrar sem querer no agro, sem ter nenhuma ideia de que o agro viria a ser num futuro algo, mas são conexões que eu ativei. Estava sendo plantada. São conexões que eu ativei. O Elinho Rezende, que é essa pessoa que da ABS com quem eu me relacionei na época, pela empresa, foi um cara que quando eu decidi ir para o agro, falou, preciso conversar com esse cara. Não, e essa visão também de processo, mas também de tecnologia para você trazer para o grupo. Tudo foi muito diferente. Assim, o inglês, naquele momento, foi o diferencial, porque os caras precisavam de alguém que conseguisse conversar e reportar para eles nos Estados Unidos, mas conseguisse, ao mesmo tempo, falar espanhol com a galera da América Latina, falar em português, visitar o pessoal. Então, fiquei 1 ano na QAT e eu voltei, eu só saí do mercado quando o dólar começou a inviabilizar os projetos. O dólar começou a subir demais, então vender projetos em dólar começou a ficar caro, e aí a gente teve que sentar para fazer uma composição dos acertos nossos mensais. E aí aquilo que era muito bom passou a não ser tão legal. Eu falei, não, aqui eu acho que consigo ganhar mais dinheiro fora daqui. E eu acabei saindo da QAT e foi quando eu voltei para Ótima, MRI e tudo mais. Excelente. Então o que tiramos de lição aqui? Não importa para onde o mercado vai, se é alto ou baixo, o importante é estar bem posicionado no lugar certo, com as pessoas certas e com certeza disposto a fazer acontecer independente do cenário. Exato. Olha, com certeza, porque você aproveitou todas as oportunidades, até no momento de baixo. Que você tinha, né? Com o know-how que você tinha, isso é perfeito. Excelente. E agora o nosso último quadro, para nós finalizarmos esse episódio, que deu papo pra manga, né? Sim. Olha só. Agora a gente vai perguntar o que deu liga para você, tá? E aqui, o que é a intenção? Quando nós criamos o Deu Liga, a gente partiu do pressuposto que uma liga ela é feita, às vezes, de coisas que são análogas, né? Completamente diferentes. Só que elas se fundem e se tornam uma coisa só. Então, ao longo da nossa trajetória, nós somos expostos a vários conhecimentos, nós somos expostos a várias situações que nos impactam, sejam elas simples, sejam elas grandiosas. E eu tenho certeza que você tem aqui alguns, e nós vamos te perguntar, e você que está nos ouvindo, por favor, comenta aqui também o que é também que deu liga para você nesses pontos. Então, vou te citar, e de forma muito rápida, o primeiro que vier na cabeça, você me fala o que deu liga para você, tá bom? Então, eu quero saber um filme que te impactou. E o porquê? Me conta um pouquinho. Eu já assisti esse filme umas 5 ou 6 vezes, chama O Homem que Mudou o Jogo. É um filme com Brad Pitt, que fala sobre o mercado de beisebol e uma pessoa que viu o mercado de uma forma diferente, usando dados, usando informação e não mais o que eles chamam no inglês de hunch, né? De palpite. Não, eu acho que aquele jogador vai ser muito bom, eu acho que aquele cara vai despontar. Então, para mim, é um filme fantástico. Assisti semana passada ele, inclusive, novamente. Eu acho que é um filme que me fez entender e enxergar que sim, tem várias formas de fazer a mesma coisa de forma melhor, né? Otimizando o que você tem, otimizando o seu tempo, otimizando o seu recurso. Então, para mim, é um filme sensacional. E nessa mesma linha, uma série? Vou falar 2, para não ser injusto. Eu tive uma série que foi importante para mim no meu desenvolvimento na época do inglês, que foi Friends. Muitas pessoas aprenderam... Você assistiu? Com certeza, eu tenho o quadrinho de Friends. Eu não tenho DVD em casa, mas eu tenho a coleção inteira em DVD. Está lá parada. Mas, recentemente, Suits, que é uma série dentro do mercado de advocacia. Sim. Que assistir alguma coisa. Que eu acho sensacional. Fala muito sobre posicionamento, negociação. Exato. Né? A postura, a agressividade, a hora de recolher, a hora de bater, enfim, eu acho que para o nosso mercado do empresário é legal se assistir. É um filme, é uma série que contribuiu bastante.
E agora, você já falou aí, ó, conversa de bastidores, gente. Ele tem uma pontinha na música também. Pois é. Então me fala uma banda, cantora ou cantora que você admira. Olha, eu sou muito eclético com música. Eu ouço de ópera a Claudinho e Bochecha. Então, assim... mas o cantor que eu ouço em qualquer momento, ou a banda, na verdade, né, é Garth Brooks, que é um country music que eu aprendi a gostar nos Estados Unidos. Eu morei em Idaho primeiro, em Boise, quase no norte, mas o country era muito forte, então eu aprendi a gostar da música country lá. Então, para mim, é a banda que não tem hora, não tem momento, sempre me atende. Mas gosto de rock, gosto de, enfim, eu não gosto muito de pagode, mas... Pagodinho no domingo. Não gosta. Não, assim, inclusive a festa nossa a festa junina, o pessoal de eventos tinha contratado um pessoal de pagode, eu descontratei. Falei, não, de jeito nenhum. Foi enquanto eu puder definir alguma coisa na empresa, é a música, não vai levar pagode para a empresa, não. Mas isso as pessoas gostam, eu que não gosto. Eu acho que o pagodinho tem, assim, cara de domingo na hora do almoço, que você foi em um lugar e tá tocando um pagodinho, assim, e você tá almoçando. Eu acho que tem essa cara. Mas vamos lá, um livro, me conta um livro. Um livro que para mim foi também... um livro que mudou bastante a minha visão, chama A Magia dos Grandes Negociadores, do Carlos Alberto Júlio. O Carlos Alberto, na época, era presidente da HSM Management, que tinha HSM TV, né, e tudo mais. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Campinas, num evento que um ex-sócio estava organizando. Foi um livro que mudou a minha forma de enxergar negociação, estratégia, a importância da estratégia. Li muitos outros livros, como Sun Tzu, enfim. Mas a arte da estratégia e a magia dos grandes negociadores, principalmente, foi o que para mim mudou. É o de cabeceira ali, fica a dica, então, aí para muito bom. Carlos Alberto Júlio. E uma comida? Esfirra da minha avó. Minha avó é falecida. A minha descendência é muito misturada. O meu pai tem uma descendência ítalo-espanhola. A minha mãe tem uma descendência sírio-libanesa. Né? Então daí que vem. Então daí veio a minha avó, assim, tem uma esfirra que a minha mãe faz. Eu tenho uma segunda mãe que trabalha com meus pais já há 30 anos, e os filhos dela trabalham comigo, né? Os filhos dessa segunda mãe trabalham comigo, inclusive, que já aprendeu a fazer também. Minha mãe não me passou a receita ainda. Eu já pedi várias vezes, mas ela não me passou. E você cozinha? Cozinho, eu gosto de cozinhar. Falar que eu sou um cozinheiro seria demais, mas eu gosto bastante. Mas cozinho com menos frequência do que eu gostaria. Viagem. Me conta uma viagem que te impactou bastante. Para mim, acho que foi a minha ida para os Estados Unidos. Assim, fiz várias viagens também, tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer muitos países, muitas culturas, mas o morar nos Estados Unidos, eu tinha 14 para 15 anos, para mim foi uma das maiores e mais importantes experiências da minha vida. Nossa, 14 para 15 anos é bem novo. Né? Foi assim, espetacular. Para mim, assim, eu não tenho nenhuma viagem, mesmo as viagens, fiz uma viagem para Disney com meus filhos, foi lindo, minha filha adorou, mas assim, marcou mesmo para mim foi o meu ano nos Estados Unidos. Momento uma conquista. Eu acho que meu filho, sim, eu tenho 2 filhos, a conquista ele foi o cara que mudou, ele tem 24 anos hoje, ele mudou a minha vida, e eu vê-lo hoje... muito bem, profissional. Hoje ele conquistou não por mim, mas por um outro sócio da Ótima Concept, que é a empresa que atende clientes dos Estados Unidos e Canadá. É uma agência de marketing estratégico que atende só clientes americanos e canadenses. E o meu outro sócio, que é a empresa que fica em São Paulo, ele deu 5% da empresa para o meu filho. Ele era funcionário dessa empresa, mas ele me pediu permissão, obviamente, falou assim, cara, eu falei, olha, por mim eu acho que está cedo, mas se você quer reconhecer da sua parte, dar 5% para ele. Então, assim, a minha maior conquista foi vê-lo formado onde ele está, assim, acho que eu consegui fazer isso, que eu comecei muito cedo, ver meu filho e acompanhar ele, o que meu pai talvez não tenha conseguido do meu lado, né? Meu pai me teve com 44 anos, eu tive meu filho com 20. Então, assim, a minha maior conquista é vê-lo estar onde ele está, pelos próprios pés, da forma que ele conquistou, né? Ele saiu da minha empresa, ele trabalhava com a gente na Ótima Marketing, pediu para sair, era difícil, trabalhar para mim não deve ser muito fácil, não. Ainda mais sendo filho. Então ele saiu e depois foi chamado, quando a gente montou essa outra empresa, esse meu
sócio, falou, cara, eu quero ele, eu gosto muito dele, tive a oportunidade de conhecê-lo, quero ele comigo, e assim aconteceu. E os pais são mais exigentes, né? Eles querem... Eu sou chato, né? Lembra que eu te falei? Não, eu passei da exigência. Aí você olha hoje e fica aqui orgulhoso, com certeza, e feliz que você fez parte dessa construção. Né? Ele é o... Você fez um bom papel ali na vida feliz, dele. Né? Eu fico muito feliz quando os meus pais também falam assim, nossa, que orgulho. Assim, porque a intenção é que os filhos alcem voos maiores do que os pais, né? Sim. Olha lá, ele deu até uma amolecida assim, falando do filho. Mas a base, quem dá são os pais. Sim, né? com certeza. A base propulsora ali pra gente conseguir alcançar. E agora, para nós fecharmos aqui, por estarmos no mercado financeiro, um investimento que você considera assim que foi fora da curva e deu liga para você? Para mim não foi um investimento que eu fiz, foi um investimento que meu pai fez em mim, que foi o inglês, que foi a base de tudo. Falar inglês, e hoje no mercado financeiro, no mercado do agronegócio, eu acho que é condição sine qua non de você estar no mercado, né? Você ter um idioma. E foi o inglês que me deu dinheiro, foi o inglês que me fez entrar. Abriu as portas lá no início. Foi através dele que eu tive a oportunidade de investir. Eu não investi com o dinheiro do meu pai no início, enfim. Então, o melhor investimento, quando eu olho a minha jornada como um todo, eu diria que foi do meu pai em mim, em ter me ensinado, me permitido aprender inglês. O meu filho hoje fala inglês fluente, minha filha estuda inglês também. E o inglês me abriu muitas portas, assim. Eu tenho vários pontos da minha vida onde o inglês, ou idiomas como um todo, né, foram imprescindíveis dentro do próprio agronegócio, né, de ser uma agência que fala inglês e fala espanhol, escreve inglês, escreve em espanhol, abriu portas, porque tem muitas empresas muitas agências não conseguem entregar isso. E um adendo antes de a gente terminar, eu não mencionei essa pessoa, mas eu acho que ela teve eu tenho certeza que ela teve um papel muito importante, que foi o meu sócio, meu primeiro sócio. Quando eu comprei, o meu chefe não quis me vender metade da escola, e um cara que foi meu chefe lá atrás ficou sabendo que eu queria investir e me apresentou para esse cara, que era dono de uma franqueadora de idiomas. O nome dele é Igor Trafani. Ele é um empresário gigantesco, e ele foi o cara que mais me bateu em termos de aprendizagem, de ensino, de cobrança, e foi que me deu a oportunidade de ter o meu primeiro negócio aos 21 anos, que foi a franquia do Centro Cultural Americano, que era a franquia modelo, participação na franqueadora. Hoje ele é um mega empresário, ele é dono da H2Bet, ele foi o responsável por transformar o jogo em esporte, alguns jogos, na verdade, em esporte. O pôquer virou um esporte, e não era na época, enfim. Isso era um hobby dele. Quando nós éramos sócios, ele jogava pôquer online. Ele estava num patamar financeiro muito maior que o meu na época, apesar de eu ganhar muito bem. Eu lembro claramente de a gente entrar na sala dele, eu e um grande amigo, que éramos pares. Esse amigo era estagiário, eu e o Igor, que era o sócio da franqueadora. Ele apostava $20 mil, perdia $20 mil como se nós perdesse 20 centavos. A gente via aqui e falou, meu Deus do céu, eu nem tenho $20 mil, o cara está perdendo $20 mil. Mas essa visão dele estratégica, e eu conheci o irmão dele, que foi um grande mentor, foi meu aluno e meu professor, que é o Yuri. O Ian, que foi outro irmão dele, foi meu sócio, enfim. É um cara que eu acho que teve um papel, ele teve um papel primordial e preponderante no cara que eu sou hoje, no empresário que eu sou hoje. Eu acho que eu não podia deixar como eu estou falando da minha jornada, deixar de mencionar o Igor, que para mim é um irmão, é um amigo, até hoje mesmo, gigante, mas é um cara que fez muita diferença na minha vida. E tem aí não é puxação de saco, mas tem um cara que ele é um espelho também, que é o Guilherme, que é o CEO do grupo. Assim, quase, se o Guilherme pode fazer, eu também posso. Obviamente, né, que eu estou longe de ser o Guilherme,
Mas essa pluralidade, essa velocidade, essa visão e de, cara, aqui cabe mais uma coisa, cabe mais uma, fez com que eu conseguisse estruturar também, ter coragem, talvez, de montar o grupo que hoje é o Grupo Ótima no mercado. E reconhecer isso faz total diferença, porque é bom a gente ter boas referências e pessoas que nos acompanham, incentivam. Nos instiga a querer mais. Não, e a Ótima ainda tem mais projetos ainda de continuar expandindo, né? Tem. Indo aí além dos horizontes. E algo que eu sempre falo mesmo, assim, eu falo assim, nossa, eu gostaria de ter 1/3, assim, desse apetite a risco e visão, assim, de futuro, porque eu acredito que os empresários que fazem total diferença e se despontam em questão do mercado, é aqueles que têm uma visão, enquanto os outros estão desacelerando, eles são disruptivos. ele está acelerando. Então, hoje a gente vê que no agro muitos estão desacelerando e nós não, nós estamos acelerando porque nós não só acreditamos, como temos visão de futuro, né? E vocês também estão acelerando aí para próximos passos, alçar voos ainda maiores, né? Mas eu te falo que, assim, você pode perguntar para os 2 sócios que são sócios do grupo como um todo, que é o Leandro Aledo e o Leonardo Copa, eles passam apertado comigo. Assim, não, mais uma empresa, você tem certeza? Fica tranquilo, deixa comigo. Toquem cada uma a sua aí, deixa o resto que a gente resolve. Então, assim, eles passam apertado porque eu realmente eu sou ligado no 220 e eu gosto de aproveitar surfar ondas, adoro. Uau! Gente, que episódio maravilhoso, né, Tamires? Com certeza vai ter que ficar aqui o convite futuro para ele voltar aqui e falar como é que estão os novos negócios que virão. Exato. E a gente tem um recado, né, pro pessoal que Com certeza. Aqui. Gente, você que nos seguiu até aqui, comenta aí o que você mais gostou desse novo quadro, porque é uma temporada, então tem gostinho de quer mais, tem coisa nova. E siga nas nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha com alguém. E também a gente gostaria muito que você entrasse na nossa comunidade Deu Liga, porque é onde a gente compartilha as principais informações de mercado, mantendo você bem informado e posicionado. E agora a gente vai ficar aqui com gostinho de quero mais, porque teremos o nosso próximo Deu Liga.